Irmãos, aceite a paz do Senhor Jesus. O assunto que eu gostaria de tratar hoje com vocês é sobre doação de órgãos. O mensageiro Bartolomeu está na minha companhia aqui, porque ele tem uma visão mais técnica sobre isso e o parecer dele também vai ser muito importante. A pergunta que muitos fazem: será que doar órgãos, coração, rins, fígado, pulmões, é pecado? Algumas pessoas veem a doação de órgãos como uma forma soberana de mutilar o corpo humano. Frequentemente, passagens como 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, são usadas para defender a ideia de que os órgãos não devem ser extraídos do corpo de uma pessoa, porque o nosso corpo não pertence a nós, mas a Deus. Quando Paulo escreveu essas palavras aos Coríntios, ele declarou: porque fostes comprados por bom preço, agora, pois, glorificai a Deus nos vossos corpos e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Ele quis dizer que, como administradores da criação de Deus, devemos tratar o nosso corpo com respeito e nos abster de tudo que for prejudicial a ele. Todavia, a doação de órgãos é vista como uma questão 100% benéfica e demonstra zelo, cuidado com a propriedade de Deus, que é o nosso corpo. A doação de órgãos é um procedimento médico moderno que não é especificado na Bíblia. Algumas pessoas se opõem a ele simplesmente porque não tem argumentação bíblica ou porque é algo diferente. Mas esta não é uma base correta para julgar a questão. Além de nunca condenar os procedimentos médicos para salvar vida, Deus fez do homem um ser inteligente e capaz de usar a sua criatividade a bem de uma melhor qualidade de vida. Você pode ver isso em Gênesis, lá na criação, capítulo 4, versículo 20 ao 22. Enquanto vivermos neste mundo, aprendemos com Jesus. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12 ao 14 diz: o meu mandamento é esse, Jesus falando, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, doar órgãos não é pecado. Pelo contrário, é um gesto de amor ao próximo que muitas vezes agoniza, esperando por um órgão. Doar órgãos é doar vida, é multiplicar o fruto do amor. E a transfusão de sangue? Por que as testemunhas de Jeová condenam? As testemunhas de Jeová não aceitam a transfusão de sangue porque creem que os ensinamentos bíblicos os ordenam a se abster de sangue. Mais do que isso, segundo os textos sagrados, Deus revela que o sangue é vida, e esta dádiva somente a ele pertence. Vamos ver os textos. Gênesis capítulo 9, versículo 3 e 4. Tudo que vive e se move lhe servirá de alimento. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, porque é vida. Levíticos capítulo 17, versículo 13 e 14. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que caçar um animal ou ave que se pode comer, derramará o sangue e o cobrirá com terra, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso eu disse aos israelitas: vocês não poderão comer o sangue de nenhum animal, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Todo aquele que comer será eliminado. Atos também, capítulo 15, versículo 28 ao 29. Pareceu bem, irmãos, por favor, não se importe aí com o barulho aí que a gente está gravando e acontece, né? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada,
além das seguintes exigências necessárias: abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Mas será que esses versículos bíblicos realmente condenam a transfusão e a doação de sangue? Não. Essa denominação acredita nisso porque interpreta essas passagens de forma equivocada. Eles condenam a transfusão de sangue porque acreditam que ela é uma forma de alimentação do corpo. Mas isso não faz sentido nenhum, porque comer sangue não tem nada a ver com transfundir sangue pelas veias. Segundo os médicos, a transfusão tem uma única finalidade, que é repor o sangue perdido pelo paciente e não de alimentá-lo. Quando a medicina aplica esse recurso, é porque ele é realmente necessário para salvar a vida da pessoa e não para saciar a sua fome. Por isso, precisamos entender que comer sangue e receber sangue na veia são coisas completamente distintas e que a proibição da Bíblia tem a ver apenas ao sangue dos animais como alimento e não ao sangue humano como medicamento. O sangue usado em uma transfusão tem como objetivo preservar a vida. Em momento algum Deus disse: não use sangue para salvar uma vida. Então, a transfusão deve acontecer sempre que for preciso salvar uma vida, pois doar sangue é um ato muito nobre, que demonstra que somos verdadeiramente cristãos. A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não o faz, comete pecado. Isso está em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Então, quem nega a doação de sangue para uma pessoa necessitada está agindo de forma errada. Agora você deve estar se perguntando aí, né? Então, comer carne com sangue é pecado? Esta é uma outra questão que não tem nada a ver com esse estudo, né? E precisa de uma atenção à parte. Tá? Mas o que acontecerá? Uma outra dúvida que muitos irmãos têm, né? O que acontecerá com o corpo transplantado na ressurreição? Uma das maiores preocupações entre os cristãos é o conceito de que todo o corpo precisa estar presente e preservado de alguma forma para a ressurreição. Portanto, muitos cristãos relutam em doar órgãos porque acreditam que a própria ressurreição requer um corpo completo. Né? E às vezes, por falta de informação sobre esse assunto, isso não está claro na mente, prefiro não fazer doação dos meus órgãos, né? Quando poderia, né? Então, a gente espera que esse estudo seja muito esclarecedor para a vida de vocês, e especialmente para salvar o próximo. No entanto, depois que Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, Deus disse a Adão: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Essa foi uma forma de Deus dizer que um dia o nosso corpo terreno se desfará. E o corpo que teremos na ressurreição será como uma semente lançada na terra, que ao germinar não será a mesma semente, mas terá a mesma essência, a mesma alma. Assim, na morada celestial não nos faltará nenhuma parte. Primeiro, porque não teremos um corpo físico, mas sim o espiritual. Segundo, porque ressuscitaremos com um novo corpo.
Isso está em Coríntios, primeira carta a Coríntios, capítulo 15, versículo 44. E também no corpo que Paulo fala, é também dele, é do corpo que Paulo fala, na segunda carta a Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, o que é o corpo? Temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, mas eterna no céu. Paulo ensina que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará incorrupção. Então, o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestirá de imortalidade. Leia lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42 ao 54. Não vou ler com vocês aqui porque é um texto relativamente grande, mas vale a pena. Embora não sejamos capazes de compreender como tudo isso se dará, devemos ser conformados na certeza de que nosso Deus Todo-Poderoso saberá conduzir todas essas coisas com perfeição. O fato de alguém ter doado seus órgãos definitivamente não será um problema para Deus no momento de ressuscitar o seu corpo. Além disso, milhões e milhões de pessoas, por inúmeros fatores, já tiveram seus corpos completamente dissolvidos. Não é verdade? Ainda assim, todas elas ressuscitarão no último dia. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna, como está escrito em Daniel capítulo 12, versículo 2. Bom, vamos falar de alguns princípios gerais, né? A Bíblia não trata especificamente da questão do transplante de órgãos ou de transfusão de sangue. Obviamente, o transplante de órgãos era algo desconhecido nos tempos bíblicos. No entanto, existem versículos que ilustram princípios gerais que podem ser bem aplicados. Um dos argumentos mais convincentes para a doação de órgãos é o amor, a compaixão que tal ato demonstra em relação ao próximo. O mandamento do amor foi declarado por Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 48, talvez o mais popular. Por Paulo em Romanos capítulo 13, versículo 9. Por Tiago no capítulo 2, versículo 8. Mas na verdade, esse mandamento é tão antigo que desde os primeiros dias do Antigo Testamento, o povo de Deus recebeu o mandamento de amar a Deus e ao próximo. Para sua surpresa, se você não sabia, lê lá em Levíticos capítulo 19, versículo 18. A Bíblia é muito clara ao revelar a dignidade da vida humana, criada à imagem e à glória de Deus. Ela também afirma que a vida do próximo vale tanto quanto a nossa própria vida. Quando nos mostra que esse sentimento de amor pelo próximo não deve estar numa escala inferior. A ordem é para amar ao próximo como a si mesmo, não menos que isto. Marcos capítulo 12, versículo 30 e 31. Então, a doação de órgãos, sem dúvida, é uma grande expressão desse amor que enxerga a vida do próximo tão digna como a nossa própria vida. Paulo ainda falou mais sobre o amor abnegado em favor do próximo, quando mencionou o próprio Jesus como exemplo, e ele disse assim: conhecemos o amor nisto, que ele quem? Jesus, deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Vê lá na primeira carta que ele escreveu a João, no capítulo 3, versículo 16. Claro que a mensagem da vida de Jesus, dada por nós, pertence a um contexto completamente diferente da doação de órgãos, Mas esta mensagem se harmoniza a tal situação,
pois ainda que o doador de órgãos não possa doar literalmente a própria vida, ele é capaz de doar algo suficientemente essencial à vida do próximo. Também é importante dizer que, se por um lado doar órgãos não é pecado, não doar órgãos também não deve ser visto como pecado, tá bom? Algumas pessoas até podem recorrer à questão da negligência, à necessidade do próximo, para falar que a não doação de órgãos configura um tipo de pecado. Mas a melhor posição é entender que essa decisão deve ficar no campo da liberdade cristã. Sem dúvida, a ética cristã apoia e incentiva a doação de órgãos, com base em preceitos bíblicos gerais, mas ela também não torna essa decisão obrigatória. Cada um deve orar a Deus, conversar com seus familiares e tomar a melhor decisão de acordo com a sua consciência. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 34 ao 35, a palavra diz assim: vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram as minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Que coisa linda! A doação de órgãos, ser feita de forma ética e respeitosa, é uma prática nobre, digna de apreço e de ser encorajada. Mas será que todo transplante é, em si mesmo, um sinal de generosidade? Em que circunstância a doação de órgãos é moralmente aceitável? O doador precisa estar morto ou pode doar ainda em vida? Existem muitas dúvidas que ainda permeiam essa questão e nós vamos esclarecê-las. Eu gostaria de passar a palavra aqui para o mensageiro Bartolomeu, que vai fazer isso com muito mais propriedade. Os irmãos aceitem a paz do Senhor. Vimos com o mensageiro Salomão toda a parte bíblica, né? Toda a parte de orientação bíblica, com versículos bem explanados, explicando essa situação. E agora eu gostaria de estar passando para os irmãos a parte técnica, as considerações técnicas, tá? De como é um transplante, em que situação, tá? Os irmãos vão entender facilmente, as palavras estão bem simples, e vamos lá então. Irmãos, sabemos que vários assuntos polêmicos ainda povoam a mente dos irmãos. Portanto, precisamos primeiramente ler a Bíblia, analisar as regras internas do ministério, a nossa RI, tá? E também usar de bom senso sobre esses assuntos, tá? Um deles, onde várias pessoas, vários irmãos me perguntam, né, sobre doação de órgãos e tecidos, muitas vezes opinam por conta própria, tá? E sem conhecimento, ou então mal orientados, tá? Acabam analisando erroneamente esse tema, tá? Então hoje nós vamos entender aqui tudo que se trata de transplante. Vai ser rápido, tá? Mas peço que preste atenção. Primeiro, tá? Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 64 mil pacientes na fila de espera de transplante por algum órgão, tá? Que vamos ver mais à frente. Dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a ABTO, mostram que 2.333 pessoas morreram à espera de um transplante no ano de 2020. Muitas famílias ainda rejeitam
a doação por dilemas éticos e por falta de informação. Tá? Vamos entender agora como funciona um transplante, em que situação é feito o transplante. O transplante é um procedimento cirúrgico que consiste na remoção do órgão enfermo, tá, doente, do corpo, para ser substituído por outro saudável. Em muitos casos, o transplante é a única alternativa da medicina para a cura daquela pessoa, daquele paciente, tá? Com determinadas doenças terminais. Tá? Podem ser transplantados hoje, com a tecnologia que temos, órgãos como coração, fígado, pâncreas, rins, pulmões, tecidos epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e nervoso. Tá? Para quem não sabe, o transplante epitelial se refere à nossa pele. Tá? Então, às vezes, pessoas que sofrem um acidente onde tem fogo, ou um prédio que pega fogo, ou uma residência, a pele da pessoa cozinha, frita, tem que ser retirada. E você pode estar doando um pedaço da sua pele. Tá? Não é um pedaço grande, ele é um pedaço pequenininho, de mais ou menos ali 5 por 5 centímetros, e isso é cultivado, tá? Com toda a higiene possível, e o tecido, a nossa pele, ela é um órgão, ela começa a crescer. E pode ser transplantado para uma pessoa queimada. Tá? Existem também transplantes de células-tronco, que são encontradas principalmente na medula óssea, placenta e cordão umbilical. O transplante de células-tronco adulta pode ser feito entre pessoas vivas, e, portanto, não apresentam problemas éticos. Nem todos os órgãos, para ser doado, a pessoa precisa estar morta. Tá? Nós chamamos isso de transplante entre vivos. O mensageiro Salomão já citou um dos transplantes, que seria o sangue. Tá? A pessoa recebe o sangue de um vivo. Tá? Os rins, como o próprio nome diz, no plural, temos 2, tá? E pode ser doado um. Uma pessoa pode viver com um rim e doar outro. O fígado, ele se regenera. Então, uma parte do fígado pode ser doada para outra pessoa também, tá? E temos também a parte das córneas, que é uma parte que fica atrás dos olhos, que propicia a visão de cegos. Tá? Então é uma coisa, gente, muito, muito importante, muito linda isso daqui. Tá? Vamos lá, como funciona? Usaremos como exemplo o mais corriqueiro tipo de transplante, o cardíaco, ou seja, transplante do coração. Tá? Após vários tratamentos, o coração não volta a ter suas atividades normais estabelecidas. Faz-se necessária a substituição do órgão. O médico avaliará a gravidade em que o paciente encontra-se para ser colocado no que nós chamamos, né, o meio da medicina, fila de transplante. Tá? Ou seja, quanto mais grave o estado da pessoa, ela ganha um lugar nessa fila, mais próximo do número 1. Tá? Casos menos graves vão ganhando lugar nessa fila. Tá? Isso para todos os órgãos. Tá? Tem uma fila só para o coração, tem uma fila para os rins, tem fila para pulmão, tá? Tem fila para fígado e por aí vai. Tá? Certas características também influem na posição dessa fila. Pontos desfavoráveis. Tá? Por exemplo, a pessoa é usuária de drogas lícitas e ilícitas. Drogas lícitas, podemos citar o álcool. Drogas ilícitas, podemos citar entorpecentes, maconha, crack, por aí vai embora. Eles têm um lugar na fila também, tá? Mas eles vão um pouco mais para trás. Por quê? Porque a tendência de um viciado
ele receber um órgão e ele voltar ao vício é grande. Então a própria ciência já joga esse pessoal um pouquinho mais para trás e dá prioridade para aquelas pessoas que estão realmente precisando. Parece um pouco de discriminação, mas infelizmente tem que ter regra, tá? E uma delas é essa, tá? Drogas lícitas e ilícitas, doenças terminais, e idade avançada também é outra situação, né? Você tem um jovem de 20 anos que precisa de um coração, e você tem um idoso de 70 que também precisa de um coração, e tem compatibilidade, a preferência vai ser para esse jovem, tá? Parece, como eu falei, parece uma coisa injusta, mas você tem que dar condição de vida, tá? Essa pessoa com 60, 70 anos merece viver? Sim, merece viver. Mas, infelizmente, pela a ordem da vida, você trata o mais novo. E o mais velho, você vai dar uma condição de vida melhor para ele. E talvez até por falta de doador também acaba acontecendo isso, né? Exatamente. Isso é uma das principais situações, tá? A causa principal para a doação são pessoas diagnosticadas com morte cerebral. Eu quero que os irmãos prestem muita atenção nisso, porque isso cria grande... Olha, 99% das dúvidas dos irmãos são essas, ó. A causa principal para doar os órgãos são pessoas diagnosticadas com morte cerebral, tá? Neste caso, não estamos falando de coma, tá? Pois o coma, a pessoa pode recobrar a consciência parcialmente, tá? Ou totalmente ela recupera a consciência total. Tá? Então os transplantes, os órgãos só são tirados de uma pessoa, tá? Quando ela tem morte cerebral, porque é a única coisa que até hoje não se consegue transplantar um cérebro, ainda não dá para fazer isso, e a pessoa com morte cerebral ela não volta, tá? Inclusive a pessoa com morte cerebral, quem já teve na família, teve um AVC, a pessoa teve um AVC muito grave e teve morte cerebral, os próprios órgãos eles vão se desligando, porque eles têm um contato com o cérebro. É o cérebro que manda informação para o rim funcionar, para os outros órgãos funcionar, tá? Então a pessoa com morte cerebral ela não tem mais esse contato. O que acontece? O coração começa a parar, os rins começam a parar, até a morte total da pessoa, tá? Pessoas com morte cerebral são mantidas vivas por máquinas, tá? O fígado é substituído por máquinas de hemodiálise, o fígado e o rim. O coração e o pulmão também tem uma máquina que chama coração-pulmão. Ela faz o coração bater e oxigena o sangue, tá? Então são todas situações que a pessoa chega nesse ponto é porque não tem mais condição da pessoa voltar, tá? A pessoa que deseja ser um doador de órgãos e tecidos deverá informar sua família que no caso de um acidente ou doença que ocorra a morte cerebral, os órgãos serão disponibilizados, tá, à doação, tá? Então isso aqui é importante. O que é morte cerebral? O cérebro, por exemplo, uma pessoa sofre um acidente de moto, tá? Onde a cabeça ela sofre muito impacto, muito trauma. Chega a danificar o cérebro que ele não consegue mais se arrumar, ele não consegue mais se consertar. Então chega uma hora que o cérebro morre. Quando ele é inundado de sangue, como eu falei, trauma, né? E às vezes as pessoas veem aquela situação, poderia doar os órgãos, porque o que atingiu foi a cabeça, e a pessoa nega ali por sentimento, tudo, poderia estar salvando várias pessoas, tá? O indivíduo sofre um acidente automobilístico, continuando com o exemplo, onde os traumas afetam a cabeça, o cérebro, ocorrendo morte cerebral. Neste caso, sendo da vontade da pessoa, os familiares autorizam a doação, tá? Antigamente saía na carteira de RG e na carteira de motorista, doador de órgãos. Mas existe uma lei, tá, que uma pessoa inconsciente,
ela não tem como tomar decisões por ela. Quem tem que tomar essa decisão é a família. Então a pessoa chega e fala, ó, eu quero ser doador de órgãos, avisa a família. Porque se acontecer alguma coisa com aquela pessoa e ela ter morte cerebral, o médico não vai perguntar para o paciente. O médico vai perguntar para a família. Porque a família tem que autorizar. Aquele que está ali na cama, ele não tem mais como fazer. Ele não tem mais controle de si. E aí a família autorizando, é feita a doação de órgãos. Tá? Então, os irmãos que se interessarem em doar seus órgãos, avise a família. Eu sou doador de órgãos e com muito orgulho espero um dia ajudar meus irmãos ou alguém, não interessa, eu quero ajudar as pessoas, tá? Desculpe a emoção, mas neste caso foi feita uma análise dos órgãos para que sejam destinados à pessoa compatível, porque não é só tirar o coração de um e pôr lá. A pessoa tem que ter tipo sanguíneo compatível, tamanho do coração, tá? Em caso de criança, você não vai pegar um coração de adulto e colocar numa criança. Você também não vai pegar um coração de uma criança e colocar num adulto, não dá, não tem como. Então eles têm que ter a mesma configuração, tipo sanguíneo, idade aproximada, tá? São vários critérios, não é de qualquer jeito não, tá? Principalmente o tipo sanguíneo e o lugar na fila do transplante. Uma pessoa saudável poderá doar coração, rins, fígado, pulmão, pele, córneas, tá? Como já vimos anteriormente. E pode ser dividido em córneas, uma pessoa, tá? Coração, uma pessoa. Fígado, até 2 pessoas, tá? Rins, também 2 pessoas. E o pulmão, está sendo feito estudos ainda de implantar só metade, tá? Uma pessoa recebe metade de um pulmão, outra pessoa recebe a outra parte, e eles ainda estão em testes, tá? Isso aqui é teste, é novidade. Mas, por enquanto, um pulmão, né, que são 2 pulmões, serem transplantados para uma pessoa. Vê o tanto de gente que uma pessoa que faleceu pode salvar. A pessoa volta a ter uma vida normal. Muito bom. Tá? Toma alguns remédios, toma alguns para a vida toda, o resto da vida toda, toma alguns remédios para compensar as dificuldades, né, de um transplante, mas a pessoa ganha uma vida nova. Tá? Com o avanço da ciência, né, os transplantes podem fazer, com o avanço da ciência, os transplantes podem fazer os transplantes chamados entre vivos, nós já citamos aqui. O doador e receptor estão vivos, no caso do sangue, né? Pois pode ser doado, eu posso doar meu sangue para uma pessoa viva, tranquilo. Os rins, né? Várias esposas doam rim quando são compatíveis com seus maridos e vice-versa, tá? Existem vários casos desses na medicina. A pessoa doa, tá? Pode ser doado o fígado também entre vivos. Uma parte do fígado é retirada do vivo, da pessoa saudável, transplantada para uma pessoa doente, e com o tempo o próprio fígado ele vai se regenerando, tá? Isso também acontece muito, eu já vi em casos de casais, onde o marido infelizmente teve problemas no fígado, não tinha mais jeito, e não achou doador, e a esposa se propôs a doar metade, uma parte do fígado para o seu marido, tá? Pois este órgão, como eu já falei, ele se regenera, ou seja, ele se reconstrói, tá? Esta é uma maior prova de amor cristão, tá? Dividir o seu corpo para ajudar outro ser humano, tá? E além disso tudo, para encerrar, irmãos, eu quero falar da lei, tá? Como eu falei, não é de qualquer jeito isso, tá? Existe uma lei federal, ou seja, ela está acima dos municípios, ela está acima da lei municipal, ela está além da lei estadual, ela é uma lei federal
para todo o Brasil e diz assim, a lei o número da lei, para quem quiser consultar ela inteira, tá, que ela é muito grande, é a lei 9434/97, tá? Desde 97 essa lei regulamenta os transplantes e diz assim, o artigo 2º da lei 9434/97 autoriza a realização do transplante de órgãos somente em estabelecimentos de saúde e médicos cirúrgicos de remoção e transplante permitido pelo órgão de gestão nacional do Sistema Único de Saúde, o nosso famoso SUS, tá? Qualquer pessoa tem o direito de atendimento pelo SUS. Além disso, a doação só poderá ser autorizada após a realização de exames e testes para diagnósticos de infecção e infestação do doador. Ou seja, vamos lá, vamos traduzir isso aqui rapidinho. A pessoa só pode doar o órgão, a pessoa sofreu um acidente, a família autorizou a doação de órgãos. Eles vão fazer os exames primeiro para ver se não tem nenhuma doença, porque não adianta nada você tirar um órgão doente e transplantar para uma pessoa sã. Não vai dar certo. Então é feito todo um critério, tá, para análise, para ver se a pessoa que está doando não tem nenhum tipo de doença. Tá? A lei diz o seguinte, mas eu quero fazer o meu transplante no Emílio Ribas. Você vai fazer o transplante no Emílio Ribas porque lá é do SUS e tem um corpo lá de médicos para fazer o transplante. Não, mas eu quero num hospital mais chique, num hospital melhor, eu quero fazer no Albert Einstein. Sim, você vai fazer no Albert Einstein. Só que quem vai operar é o pessoal do SUS. Todo e qualquer transplante é feito pelo pessoal do SUS. Eles podem usar qualquer hospital, qualquer sala cirúrgica, mas o pessoal é do SUS. Eles que têm total controle dessa lista, tá? Dessa fila. Existem órgãos, por exemplo, a pessoa sofre um acidente no Rio Grande do Sul. Como fazer para trazer esse órgão para São Paulo? Vem de avião, tá? E se não tiver um voo, não tiver nada rápido para trazer para cá, a Força Aérea Brasileira, junto com a Marinha, tá? Ela pode fazer esse transporte, tá? Onde é colocado num avião e ele vem direto, pousa em algum aeroporto mais próximo do hospital. Lá já tem um helicóptero esperando, tá? Das próprias Forças Armadas e leva esse órgão até o hospital. Tá? Então não é uma coisa qualquer, não é uma coisa de qualquer jeito. Tem lei, tá? Tem lei, tem várias formas de controle. Tá? Então eu peço que os irmãos façam como eu, doe seus órgãos, tá? Deixe avisar da sua família, tá? No caso do seu falecimento, doe seus órgãos. Se eles tiverem em condição de uso, doe, tá? Que você vai estar salvando uma vida de sofrimento. E com certeza, aquela família que recebe aquele transplantado, eles vão poder viver melhor, vão ter uma vida melhor de alegria, de paz, tá? Então, irmãos, eu deixo aqui, encerro aqui a minha parte técnica. Agradeço a atenção dos irmãos. Estou à disposição, tá? Na Igreja Sinos de Belém, Missão das Primícias. Se alguém quiser tirar mais alguma informação, tirar mais alguma dúvida, eu estou à disposição, tá? Fiquem na paz do Senhor. Volto a palavra ao mensageiro Salomão. Muito obrigado, mensageiro. Os irmãos que quiserem ter acesso a esse estudo, eu digo em forma de texto, geralmente eu costumo colocar lá no canal. Você entra lá no comentários, tá bom? Eu deixo um link lá, na hora que você bater o dedinho no link, ele vem em formato PDF. Dá para você salvar no celular, dá para você imprimir, fazer o que quiser, tá bom? Eu quero também agradecer demais aqui essa participação muito rica do mensageiro Bartolomeu. Eu quero ter a alegria de
e algumas outras vezes também poder convidá-lo, poder fazer esses estudos junto comigo. Muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês, tá? Lembrando que a consciência sobre a possibilidade e a importância da doação de órgãos vem através da informação. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Muito obrigado a todos.